Bom, tenho alguns recadinhos para dar. Preciso que vocês prestem atenção. Podemos? Mariana. Quando a gente está aqui na sala, Mariana, presencial, não pode ficar falando todo mundo junto, não, porque senão atrapalha. A gente tem que se controlar, tem que ser um de cada vez. Bom, vamos lá. Tenho alguns recadinhos para dar antes da gente começar. Tá? Posso? Isabela. Vocês que estão aqui, presencial, já devem ter recebido isso aqui. Certo? E o pessoal que está online vai ter que vir buscar, tá? Então, vamos prestar atenção que eu tenho um recadinho para dar aqui. Esse caderninho de questões, que é o simulado referente ao módulo 1 e módulo 2, vai ser uma atividade valendo ponto, tá? Então, vocês vão realizar essas questões, vão marcar na própria questão. Quando terminar de responder todos, podem consultar se não souber alguma questão. Vocês podem usar o módulo 1 e o módulo 2 para consultar, porque esse simulado é referente ao módulo 1 e 2. Podem pesquisar no módulo 1 e 2. E aí, quando vocês terminarem de marcar de todas as disciplinas, vocês vão devolver aqui na escola até o dia 23. No dia 23. Vocês que estão aqui presencial, se vocês terminarem antes e quiserem devolver antes, podem devolver. E aí, a partir do dia 23, depois que vocês entregarem, os professores eles vão começar a corrigir. Então, essa atividade, ela vai valer ponto, como se fosse um trabalho, tá? Então, nós vamos fazer o teste, vamos fazer a prova e vamos fazer uma terceira nota de trabalho, que vai ser composto por esse simulado aí e por uma outra atividade que eu ainda vou passar, tá? Fazendo as duas atividades, né? Eu vou somar o ponto das duas. Esse vai valer 5, a outra atividade que eu vou passar vai valer mais 5. Vou somar as duas notas, vou corrigir, vou somar as duas notas e vai entrar com uma nota de trabalho, que é a terceira nota. Para fazer a média, eu vou dividir, vou somar as 3, o teste, a prova e o trabalho, e vou dividir por 3, vai sair a média de vocês, tá? Bom, e aí as atividades de casa continuam valendo ponto também, só que para a recuperação. Então, se alguém ficar com nota abaixo de 5, se precisar das atividades de recuperação, né, que valem ponto, as atividades de casa, eu vou lá no meu caderninho, vou ver o nome de vocês, se vocês fazem tudo direitinho, para poder ajudar. Lembrando, só posso ajudar aqueles alunos que fazem tudo direitinho. Quem deixa em branco, sem fazer, não tem como ajudar. Você tirou fez tudo. Você dá ponto também? Não, se tiver com nota acima de 5, não. Eu guardo para precisar depois. Se no caso eu não tirar uma nota, o ponto extra vão ser desses trabalhos, igual foi no bimestre passado, tá? Que teve ponto de trabalho também, teve ponto no caderno de programa de saúde, lembra? Então, aí esses pontos entram na nota. Mas os das tarefas de casa, de algumas atividades que eu peço para ver, eu guardo essas atividades, porque se vocês precisarem de ponto
na média, aí eu utilizo essas atividades. Tudo do mesmo jeito, tá? A única coisa que vai mudar aqui agora a gente vai ter que fazer esse caderninho de questões que vocês vão levar para casa para fazer em casa. Certo? Não. Bom, agora vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos começar o módulo 3, tá? E aí, nós vamos começar a falar hoje sobre os vertebrados. No módulo 1 e no módulo 2, a gente falou um montão de coisa, só que tudo sobre animais invertebrados, né? Eram os animais que não possuíam ossos. Hoje a gente vai começar a falar nos animais que possuem ossos. Esses animais... Animais que possuem o quê? 198, animais que possuem ossos. 198 e 199, isso mesmo. Esses animais que a gente vai ver hoje, nós vamos começar com um grupo, tá? Que é o grupo dos peixes. Então, a gente vai vendo... Professora, 198 e 199. 198 é de matemática. E 199. Não, do módulo 3. Você está com o módulo 3? Ah, tá, não, é que eu tava com outro. Módulo 3. Módulo 3. Módulo 3, capítulo 5, página 198 e 199. Tá? Como o grupo dos vertebrados, ele Professora. é muito grande. Oi, Breno. As páginas agora de ciência estão bem grandes. O livro. Então, como esses animais, né, são grupos grandes, nós vamos ver esses grupos separados. Hoje a gente vai falar dos peixes, aí semana que vem a gente fala de outro grupo. E assim até terminar o grupo dos vertebrados. Lembrando que... Espera aí, tem gente falando aqui junto comigo. Quietinho. Você está falando junto comigo, aí atrapalha. Eu tenho que parar de falar para você parar também. Não, foi matéria do 6º ano. Lembrando que os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos diferentes. Nós temos os peixes, os répteis, os mamíferos, os anfíbios e falta mais um. Espera aí, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e as aves, tá? São esses 5 grupos que nós vamos estudar. Quem? Borboleta? Não. Está no grupo dos insetos. Os insetos não têm ossos. Eu vou parar então de novo, porque eu não tenho como dar aula para a sala já com mais alunos, com vocês brincando. Então eu vou parar de novo. Até eu mandar subir. Né? Porque antes tinham 3, 4, agora tem mais gente. Aí não tem como. Vocês falando junto comigo, brincando. Aí eu vou parar. Bom, então vamos lá. Para quem tem aí o módulo 3 pertinho aí de vocês, página 198. Vamos lá. Página, professora? Página 198 e 199. É uma página com uma foto grandona. Começa o capítulo, né? É, a abertura do capítulo, isso. Cento e 198 e 199. Eu estou colocando o livro aqui.
Ó, tem gente com o microfone ligado. Desliga o microfone. Fazendo barulho aqui. Módulo 3. Bom, ó, é essa página aqui que eu quero que vocês observem. Vê se todo mundo está vendo. Ah, não tem como aumentar muito não. Bom, vamos lá. Então, no capítulo 5, Davi. De novo, Richard. Acabei de responder para você 198, 199. Então, nós vamos descobrir ele agora. Nós temos aí, Pedro, nós temos aí a abertura do capítulo, né? É o capítulo 5, que a gente está iniciando o módulo 3 hoje. Posso, Richard? Não é essa página, Richard. Isso. Como a gente... Calma, mas aí quando a gente chegar lá, você já viu tudo de novidade. Olha a primeira que está no quadro. Como a gente vai iniciar os vertebrados hoje, ele começa logo com uma característica bem peculiar desses animais, né? Marcantes, exatamente. Que é a presença de ossos. E aí, ele coloca uma imagem de um fóssil que eles acharam, né? Tem até as informações aí, ó. A espécie que foi encontrada há cerca de... Viveu há cerca de 180 milhões de anos, ó. Esse fóssil ele foi descoberto em 2015, então não tem tanto tempo assim. Richard. O Richard, eu acho que ainda tem que dar. Não tem como eu dar aula com vocês falando junto comigo. Porque senão atrapalha aqui na gravação, sai tudo do outro lado lá. Não tem como. Antes eu tinha 3, 4 pessoas aqui comigo. Aí a gente falava, às vezes não saía nem nada lá. Agora a gente tem mais gente. Não tem como a gente falar todo mundo junto, que vai atrapalhar. E também não está na hora de falar. Bom, então a gente já havia comentado sobre esse assunto, sobre os fósseis. Vocês também já viram isso em história, que eu já tinha comentado com vocês também sobre isso, né? Em história aparece bastante. Mas eu também já tinha comentado com vocês que não é só fósseis de animais, né? A gente pode ter também de seres humanos, de vegetais, que são as plantas, tá? Tudo que formar um vestígio, uma marca, e que isso for estudado, né? Depois de alguns anos desse ser estar ali, impregnado ali naquele local, isso é considerado um fóssil, tá? Então, por isso que o livro, ele inicia logo o capítulo com essa foto, porque a gente vai falar dos animais vertebrados. Professora, quando você encontra um fóssil, não é que você vai saber quantos anos o fóssil tem? Muito bem. Olha a pergunta importante de Caiane. Quando a gente encontra um fóssil, aí na informação, na legenda embaixo, está dizendo que é cerca de 180 milhões de anos. Como que eles chegaram a essa conclusão? Eu saberia fazer isso? Não. Ai, Jesus. De novo. Vamos sair hoje 1h30, né? Porque 10 para 1 não vai dar tempo, não.
Eu saberia fazer isso? Não, porque eu não sou especialista nisso. Embora eu tenha feito biologia, para você analisar um fóssil, você tem que ter uma experiência maior, você tem que se especializar mais. Isso tem que ser um paleontólogo. O paleontólogo ele estuda detalhes, tá? Dessas marcas, desses vestígios. E aí, referente à localização em que é encontrada também. Aí Estudam os ossos de dinossauro. sim, os ossos. Isso, sim. E aí, mediante a todas essas observações e todas essas informações que eles conseguem coletar, eles chegam a essa conclusão. Só que não é uma conclusão exata, tanto que está aí, ó, há cerca de 180 milhões de anos. Pode ser mais ou menos, tá? Eles têm um parecer, sim, eles têm um parecer assim, mais ou menos, não é uma coisa exata porque não está mais vivo, tá? Então não tem como determinar um tempo exato, certo? Então é assim que eles... Tia, pelo osso você consegue identificar como morreu? Não, pelo osso não. Não tem. Ainda tem que estar com a carne, exatamente. Tem que estar com o vestígio do corpo ainda. Isso. Quanto tempo o osso humano, qualquer coisa, inseto, não fiar, inseto, demora realmente um pouco a se decompor? Exatamente. Depende do local. Por exemplo, isso aí. Por exemplo, não sei se vocês viram, estava procurando o corpo daqueles menininhos que disseram que tinham matado perto de um rio, né? Apareceu na televisão esses dias. E a moçada, né? Isso, quando é em regiões assim, úmidas, próximo de rio, próximo de mar. Não, pelo contrário, vai mais devagar. Porque o corpo fica úmido e o nosso corpo é formado por água. Então, como encontra a umidade do ambiente, demora um pouco mais. Quando o ambiente ele é bem seco, essa decomposição ela é mais rápida. Então, por exemplo, vou fazer uma comparação. A gente tem um cemitério aqui no de São Gonçalo, né? E tem um indo para Niterói, que é perto da BR. As costas dele dá para a BR. Já viram? Já viram? Ali é o de Maruí, cemitério de Maruí. Se a gente fizer uma... É muito perto um do outro. Aquele azul e um com o muro branco. Tá, mas olha só, vamos levar em consideração esse aqui, o de São Gonçalo. E o que tá no muro branco, você tem ali, o que tem ali antes da Leroy Merlin. Já passaram por aquele pedaço ali da BR? Tem sim. Leroy Merlin. Tem a Baía de Guanabara, certo? Perto da BR tem a Baía de Guanabara. Quando as pessoas morrem e são enterradas ali, naquele cemitério, a decomposição dali é muito mais lenta do que a daqui. Então, para você ter uma decomposição assim, só ficar o ossinho do jeito que está aí nesse fóssil, leva muito mais tempo. Tá? Então, quando for uma região úmida, que estiver perto de mar, de lago, de cachoeira, de rio, a decomposição ela vai ser mais lenta porque o nosso corpo é formado por água e nesses ambientes tem umidade. Mas aí só tem as cinzas se você fizer a cremação, se você cremar, né, o corpo. Aí esse ossinho ele forma um pozinho. Do contrário, se você enterrar a pessoa, o osso, ele continua intacto. Ele não se desfaz. Ele vai desfazer a carne. Mas o osso, ele não se desfaz. É uma coisa eterna? É eterna, sim.
Miguel, tá na sala. Ó, tia, Miguel. Miguel, Vou ver se é ele de novo. Ó. Só que tinha uma vez preguiça, será que era função da corpo? Pode ser. Pode ser. Tá? Pode ser sim. Porque a decomposição do corpo, se ele tiver num ambiente comum, que eu acho que eu fiz de novo. sim. Mas é bem rápido. A gente fala assim que demora, mas é um demorar que é rápido, né? A gente, às vezes, quando está pela rua, a gente até observa, às vezes, animais mortos. Aí a gente já consegue ver que já está em estágio de decomposição, né? A gente fala que demora, mas é um demorar rápido. Não demora tanto assim, não. Bom, então agora vamos lá. Na outra página, tem uma atividade que a gente só não vai fazer aqui porque a gente não pode se juntar muito, né? Ficar abraçando, pegando no outro. Então, a gente não vai fazer aqui. Mas se a gente não tivesse nesse processo de pandemia, a gente iria realizar essa atividade aqui. Mas eu vou ensinar vocês para vocês fazerem em casa com alguém, tá? Ó, para a gente perceber e confirmar essa característica que os vertebrados têm, a gente vai realizar essa atividade aí. Aqui pede para fazer com um colega, mas a gente vai tentar fazer com alguém de casa, tá? Vai fazer com alguém de casa quando chegar em casa, porque a gente não pode ficar se juntando assim, se aglomerando. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma pessoa de casa, vai pedir para essa pessoa se curvar, tá? Abaixar um pouquinho, e aí a pessoa vai ficar com essa posição aí, ó. Com as costas, né, meio arqueadas. E você, no caso aí, que vai ser a menininha aí, como se fosse vocês vão passar o dedo no meio das costas da pessoa que vocês escolheram em casa, ou um irmão, ou o pai, ou a mãe, ou a avó. E vão... Professora, isso é tão rápido que eu já até fiz. Já fez? E Já. vão procurar sentir o meiozinho das costas certinho da pessoa. Tá? Se vocês acharem, não é difícil não, porque quando a gente faz essa posição mais ou menos aí que você tá, automaticamente... O outro fica pra fora. Isso, fica sobressalente uma região, tá? Porque você não está na sua posição direta. Toda vez que ele agacha assim, faz assim, eu vejo que sobe. Isso. E aí, nessa posição que fica sobressalente, quem sabe me dizer o nome dessa estrutura? Coluna. Isso. Coluna vertebral. A vertebral. Muito bem. Vertebral. A gente passar o dedo em cada partezinha dessa da coluna vertebral. Qual é o nome de cada partezinha dessa? Quem sabe? Mas tem um nome. Tórax. A coluna é tudo. Cada pedacinho da coluna. Vértebras. Muito bem. Vértebras. Coluna é tudo. Cada pedacinho são vértebras. Alguém sabe me dizer, no caso do ser humano, quantas vértebras a gente tem? 42. Não. 42. 36. 53. Quase. O pessoal de casa falou quase. 33.
Caramba, eu falei 36. 36. 36, é 33, tá bom? Ok, então vamos continuar. Agora nós vamos observar aqui, ó. A gente tem uma coisinha para marcar. Ó, quem tiver um marca-texto, Richard, já estou na outra página, já mandei pegar o marca-texto, você está na página errada. Quem tiver um marca-texto, ó, vai marcar isso aqui, ó. 200. Vai marcar aqui os vertebrados, ó, até habitats. Constituem um grupo de animais que apresentam grande diversidade de espécies, que variam de tamanho. Liga o microfone, gente. Vê se vocês concordam. Davi, não está na hora disso. Guarda isso. Vê se vocês concordam com essas informações, ó. Apresentam uma grande variedade de espécies. Diversidade é a mesma coisa que variedade, tá? Variam de tamanho, massa corporal, até habitats. Hábitos, deixa a Nathalie voltar. Reprodução e habitats. Então, se a gente analisar todas essas características aí, Davi, guarda isso. Tamanduá? Mais ou menos, não é muito lento, não. Se a gente observar essas características que a gente marcou, a gente consegue perceber que nós, seres humanos, né, possuímos essas características. Se a gente analisar aqui na sala, cada um com um tamanho, né? Cada um tem uma massa corpórea. O que é isso? Cada um tem um peso diferente também, certo? Cada um tem um hábito diferente também. Agora, o habitat é que a gente tem um habitat parecido, né? Todo mundo tem uma casa, a gente mora numa casa, protege. Então, na última característica, a gente é bem parecido. Nem todo mundo tem carro. Continuando. Dependendo da maneira que os animais vertebrados regulam a temperatura do corpo, eles podem ser classificados em ectotérmicos ou endotérmicos. Vamos marcar isso também e vamos entender a diferença desses dois. Olha, vocês estão atrapalhando, já estou até com dor de cabeça, de tanto que eu estou tendo que me esforçar aqui para falar. Posso, Mariana? Bom, então os animais vertebrados, eles podem ser de dois tipos diferentes, tá? Podem receber duas classificações diferentes. Eles podem ser ectotérmicos e endotérmicos. O que significa isso? Os animais que são chamados de ectotérmicos, eles dependem de fontes externas de calor para conseguir aquecer o corpo dele. Presta atenção, Pedro. Presta atenção. Então, quando os animais eles são considerados exotérmicos, eles não conseguem controlar a temperatura corporal deles. Eles precisam do calor externo
para aquecer o corpo deles, que não é o nosso caso, tá? Nós, seres humanos, nós somos o segundo, nós somos endotérmicos. Por quê? Porque a gente consegue controlar a nossa temperatura. Ou seja, o nosso corpo ele fica aí mais ou menos em 36 graus. Essa é a temperatura ideal do corpo humano, tá? 36 graus. E a gente tenta pelo menos manter essa temperatura do corpo. Ó. Os ectotérmicos, por exemplo, os répteis, eles não conseguem controlar a temperatura do corpo. Já ouviu falar que a gente ouve muito falar em documentário que eles são animais de pele fria? Já ouviram essa expressão? Não? Já viram que às vezes o jacaré ele fica fora da água, no solzinho, se aquecendo? Às vezes em documentário aparece isso. Professor, Né? Oi. eu tenho duas perguntas. Ah, O koala é um ectotérmico? quem? O koala é ectotérmico? Não, koala não. Koala é endotérmico. Ele consegue controlar a temperatura do corpo dele. Qual a outra pergunta? É porque eu vi aqui no Google que tem. Não tem aquele lagarto grandão? Sim, tem. Então, tá dizendo aqui que eles são exotérmicos. Endotérmicos? Exotérmicos, alguma coisa assim. Ah, exotérmico. Isso aí, tá certo. Ah, tá, obrigado. Ele é exotérmico, sim, porque eles são ectotérmicos. Então, eles precisam da temperatura de fora para poder aquecer o corpo dele. Então, por exemplo, para ele aquecer o corpo dele, ele precisa do sol. A gente, se não tiver sol, a gente não precisa do sol para a gente se aquecer. O nosso próprio corpo consegue manter a temperatura. Tá? Essa é a diferença. E esses animais não, eles precisam do sol, da ajuda da luz solar, para poder aquecer o corpo deles. Essa é a diferença. Ok? Obrigado. Todos os mamíferos, de modo geral, o ser humano e todos os outros mamíferos, eles são endotérmicos. Tem presença de pelo, então o próprio pelo do corpo ajuda a controlar a temperatura do corpo, tá? Então são endotérmicos. Tá, entendi. Obrigado. Bom, agora vamos ver, ó, os 5 grupos que eu falei para vocês, ó. Página 201. Não vai dar para eu mostrar, acho que todos. Deixa eu ver se dá. Ah, dá. Sim, dá, ó. Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos diferentes. Nós temos os anfíbios, os mamíferos, os peixes, os répteis e as aves, tá? Vamos marcar isso aí, então, ó. Aqui, ó. Vamos fazer assim. Os vertebrados são divididos em 5 grandes classes. Aí a gente vai marcar até aqui e vai marcar todos esses títulos aí, ó. Anfíbios, mamíferos. Professora, tem que marcar alguma coisa em ectotérmicos e endotérmicos? Não, não precisa marcar nesse não. Aí aqui, ó, nos répteis e nas aves também. Esses são os 5 grupos dos vertebrados, tá? É para marcar os vertebrados? Sim. Aí o que ele faz? Ele coloca uma apresentação bem curtinha, né? Porque a gente vai estudar cada grupo desse separado. Ele coloca uma apresentação bem curtinha de cada grupo desse para a gente ter uma noção. A gente já conhece, porque a gente já estudou isso em outros anos.
mas a gente vai relembrar algumas informações e algumas informações vão ser bem novas, a gente ainda não estudou, tá? Aí ele começa lá com os anfíbios. Ó. Os anfíbios são vertebrados que, em geral, apresentam forma larval aquática e forma adulta terrestre. Eles não têm escamas, pelos ou penas. Como exemplo, podemos citar as pererecas, as rãs, os sapos, as cobras cegas e as salamandras. De todos esses 5 grupos, Davi, presta atenção. De todos esses 5 grupos, o grupo que vocês mais erram na hora de classificar são os anfíbios. Também não sei por quê, mas erram bastante. Vocês confundem que o anfíbio, o que é um animal anfíbio? Parte da vida dele vive em ambiente aquático e outra parte da vida dele vive em ambiente terrestre. Ou seja, quando ele está... Professora Felipe levantou a mão. Foi sem querer. Estão perguntando o quê? Não estou vendo nenhuma pergunta aqui, não. Foi sem querer. Ah, foi sem querer? Tá bom. Peraí, deixa eu voltar para lá, então. Então, Isabela, assim não tem como, gente. Tenha piedade da professora, que tem que se dividir em 2. Eu tenho que ouvir vocês, tenho que ouvir o pessoal de casa. Minha cabeça está aqui explodindo, porque parece que meu cérebro está dividido em 2, porque eu tenho que vigiar o que vocês estão perguntando e o que o pessoal de casa... Posso, então? Por que vocês erram, então? Perguntaram o porquê, né? Por conta disso, vocês não conseguem, Davi, associar que os anfíbios, eles passam por essa mudança de habitat, que quando eles estão jovens, né, ou na fase larval, ou ainda jovem, eles precisam do ambiente aquático, e só quando eles estão na fase adulta é que eles passam para o ambiente terrestre. Tá? Então, todos esses animais que o livro citou, perereca, rã, sapo, salamandra, cobra cega, todos esses têm essa dupla, a gente chama, né, de dupla vida, porque uma parte da vida eles estão no ambiente aquático e quando adultos eles vão para o ambiente terrestre. É uma característica deles. Eles só voltam ao ambiente anterior, que é o aquático, não, quando eles precisam se reproduzir. Então, o sapo, quando ele é girino ainda, ele está lá na água. Mas quando ele vira um sapo adulto mesmo, ele está no ambiente terrestre. Ele só vai voltar lá na água para colocar os ovinhos dele lá na água. Que é a reprodução. Tá? Já os mamíferos, ó, ele colocou aí como característica. Ó, os mamíferos... Rã tem macho e fêmea, perereca tem macho e fêmea, são espécies diferentes, tá? Tem. Todos esses animais têm macho e fêmea, tá? Porque senão já não teriam mais espécies aí pelo mundo. Porque para se reproduzir tem que ter um macho e uma fêmea. Os mamíferos caracterizam-se por apresentar pelos, placenta e glândulas mamárias. Como, por exemplo, podemos citar os gatos, os búfalos, os cavalos, os gorilas, tamanduá e capivara. Esse grupo já é mais familiar da gente, né? Dificilmente a gente erra a classificação dos mamíferos, né? Geralmente a gente, quando tem para classificar, a gente acerta. Ó, Richard, Caio e Richard, Nathalie também. Presta atenção que o trabalho é sobre isso, tá? Sobre a classificação dos vertebrados. Aí vai pesquisar a figura errada, vai errar no trabalho. Bom, agora nos peixes, que é o grupo que a gente vai estudar hoje.
Os peixes vivem em ambientes aquáticos e se caracterizam pela presença de brânquias durante toda a vida. Lembrando que esse ambiente aquático ele pode ser de água doce ou de água salgada. Existem alguns peixes que vivem em água doce e existem peixes que são marinhos, né, que vivem em água salgada. São de espécies diferentes. A espécie que é de água doce não pode ir para água salgada. E a espécie que é de água salgada não pode ir. Qual é a diferença? É muita diferença de sal e água doce salgada? Não é? Quando você bebe essa água aí que você acabou de beber, e se você se afogar lá no mar, não é bem diferente? A gente sente essa diferença. Qualquer... Sempre tem um cachorro. Então, todo mundo já tomou um caixote, todo mundo sabe a diferença da água doce para água salgada. Sim, a concentração de sal. Engraçado, eu tenho essa informação. De cabeça eu não sei, mas eu tenho essa informação anotada em algum lugar. Eu vou procurar para te falar. Mas tem bastante diferença. Se o quê? Não, é a mesma concentração, tanto na beira quanto no fundo. Não, mas é a mesma quantidade. A mesma concentração. Agora, o que Mariana perguntou foi diferente. Ela perguntou a concentração de sais. Não, mas aí não interfere, não. Vai interferir no que Mariana perguntou. A quantidade de sais que tem na água doce. Na água doce tem sais também? Tem. Só que uma concentração muito pequenininha. Não, aí dependendo do tempo, sim. Fica mais de 1 hora, assim, isso aí. Não, 1 hora sim, não. Mas se você ficar, por exemplo, todo dia e numa exposição assim de um tempo assim de mais de 1 hora, todos os dias, aí já faz que já começa a ressecar a pele. Agora vamos nos répteis e nas aves, olha. Algumas características dos répteis. Apresentam várias adaptações à vida terrestre, como pele seca, com escamas e ovos que se desenvolvem no ambiente terrestre, né? Eles colocam ovos na hora de se reproduzir. As serpentes, os lagartos, as tartarugas e os jacarés são exemplos de répteis. E, por último, as aves, que são bem diferentes, né? Possuem penas, bico. Algumas voam, não são todas, né? As galinhas, elas não conseguem voar. Tem algumas aves, avestruz, ema, algumas não conseguem voar, mas possuem asas, mas nem todas voam. Tá? A gente vai estudar isso quando a gente estiver nesse grupo das aves. A gente vai estudar melhor isso. Oi? As galinhas, elas não voam. Elas planam. O voo é rasteirinho, quase no chão. Não é considerado um voo, é considerado ela está planando. Isso. Mas vocês sabem por que elas não conseguem voar? Não. Não, o peito delas, essa parte aqui do peito, é avantajado, é pesado, tá? É muito grande em relação ao corpo dela. Então, ela não consegue voar por causa disso. Se ela tentar bater asa para voar, mesmo um voo alto, o peito, ele desequilibra ela vai para frente. Por isso que ela não consegue voar. Mas a gente vai ver isso melhor. Mesmo motivo. Não, também não. Mesmo motivo. Algumas aves têm o peito mais avantajado distante do corpo. Aí isso atrapalha o corpo. Tá? É o peito das aves. Bom, então agora a gente vai começar a entrar no primeiro grupo que a gente vai estudar, que são os peixes.
Falei para vocês que os peixes podem ser encontrados em água doce e salgada. Só que tem uma outra característica. Sem ser a água doce e a água salgada. Posso, Nathalie? Vocês não podem ficar falando junto comigo, senão eu tenho que parar. O grupo dos peixes, eles são classificados em 2 grupos diferentes, tá? A gente tem o grupo que a gente chama de peixes cartilaginosos, não sei se vocês já ouviram falar. E tem um outro grupo que é chamado de peixes ósseos. Davi. Os peixes cartilaginosos são aqueles peixes em que a coluna vertebral dele é toda formada por cartilagem. Não tem estrutura, é molinho. Tá? A coluna é igual à nossa orelha. A nossa orelha, ela não é osso, ela é cartilagem. O nosso nariz também não é osso, é cartilagem. Tá? É mais molinho do que o osso. Sim. Por isso que nossa orelha dobra. Mas não é cartilagem que tem ali, não. É um excesso de carne. Pode ter cartilagem? Não, pode não. Cartilagem todo mundo tem. Vai ter também. Só que a adenoide não é provocada pela cartilagem, e sim pelo excesso de carne de dentro do nariz. É a parte da carne. Tá? Não é da cartilagem. A cartilagem é igual a de todo mundo. Então, ó, a gente tem uma figura aí de um tubarão, que o tubarão, ele é classificado como um peixe cartilaginoso, tá? Não sei se vocês já experimentaram, já comeram, mas eu acho que sim. Vocês já comeram um filé de peixe que é chamado de filé de cação? Não. Você já comeu? É bem comum esse filé de peixe de cação. O cação é o filhote do tubarão. E por ele não ter parte óssea, coluna vertebral óssea, de ser cartilagem, ele não tem espinha. Por isso que a gente gosta de comer aquele filé, porque não tem espinha. A gente pode comer à vontade, que a gente não vai achar nenhuma espinha ali, porque ele não é um peixe ósseo. Diferente de um peixe ósseo. Se a gente for comer deixa eu ver um peixe aqui, um dourado, um namorado, uma tainha, uma curvina, esses são peixes ósseos. Então, como é um peixe ósseo, a coluna vertebral dele é durinha, que é o que a gente chama de espinha. Aí, quando a gente come, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se entalar com a espinha. Tá? Então, nós, dentro desse grupo que a gente está estudando hoje, que é o grupo dos peixes, a gente pode ter o grupo dos peixes cartilaginosos, que é o tubarão, todas as espécies, né? Todas as espécies de tubarão. E também as raias e as quimeras. Já viram as raias? Quem já foi lá no aquário, no aquarrio, lá tem um monte. Eu já vi na vida real. Sem ser, tipo, Já viram? no mar mesmo. Então, as raias, os tubarões e as quimeras são exemplos de peixes cartilaginosos. Já esses que eu citei, dourado, namorado, curvina, tainha, sim, tem. Sim, Mariane, é muito bom. Anchova, sardinha, todos esses são peixes ósseos, tá? Então, são esses 2 grupos, que é o que está mostrando aí. A gente tem o tubarão e depois a gente tem o tucunaré. O livro dá o exemplo
do tucunaré. Continuando, ó, agora a gente vai fazer uma atividade aqui embaixo. Tá vendo o número 1 aí? A gente vai ligar a figura às informações. Então, tá assim, ó. Leia as informações dos quadros e observe as imagens e ligue cada uma delas ao quadro correspondente. Temos 2 figuras e 2 informações. Vou parar de novo, porque o pessoal aqui está falando. Posso, Richard? Estou explicando o dever do número 1 que você vai fazer, que provavelmente está na página errada. Então, vamos lá. Temos o peixe da figura A e o peixe da figura B. Depois a gente tem aí as informações. Nas informações, ó, no quadradinho amarelo, tá assim. Alguns peixes apresentam um corpo achatado nas regiões dorsal. Região dorsal é a parte de cima do corpo, tá? E na ventral. A ventral é a parte de baixo, ou seja, ele é achatadinho na parte de cima e na parte de baixo do corpo. É o caso da pirarara. A outra informação. O padrão mais comum de formato de corpo é o dos peixes como a tilápia, que em vez de ser achatadinho dorsalmente e ventralmente, é achatado lateralmente, é fininho assim, magrinho. Qual figura que a gente vai marcar, vai ligar aí em qual informação? Quem sabe? A primeira na segunda e A primeira na segunda e a segunda na primeira. Exato, muito bem. Então vamos marcar aí. Oh, peraí. Uou! Uou! Esse mouse aqui tá doido, gente. Legal. Eu vou ver se eu consigo apagar, peraí. Yay! Pronto, vou tentar. Pagou tudo. É porque o mouse tá ruim, gente. Tio Júnior me avisou. Vou bem devagar. Caramba, eu fui fazer. Aê, foi. Uou! Oi. Eu gostei. Tio Júnior me avisou, eu esqueci. Eu fui fazer rápido, ele foi lá na China e voltou. Foi lá nas Faz rápido Olimpíadas. de novo, professora. Faz rápido de novo. Gostou, né? A tia fez rápido, ao invés de ir na página 202, foi na página 240. Vamos para outra. Todo mundo fez essa? Aham. Agora, olha essa figura aqui, ó. A gente tem uma figurinha aí do tubarão seda e do tá? Nessas 2 figuras, eles estão querendo falar pra gente que o corpo dos peixes, eles possuem na superfície do corpo escamas. Essas escamas servem para proteger o corpo do peixe, tá? Para respirar, não. Para respirar, eles respiram por meio de brânquias, que é o que fica aqui na lateralzinha da cabeça do peixe. Tem uma abertura, que é a guelra, e dentro tem as brânquias, tá? Que é por onde eles vão respirar. As escamas vão proteger o corpo do peixe. Esse corpinho, gente, ai, que tanto bilhetinho é esse que vocês passam? Essa escama do peixe, por debaixo da escama, que tem a pele deles, eles produzem um muco, tá? Uma coisinha meio pegajosa. E aí a escama vem por cima, justamente para proteger. Não, o baiacu é uma exceção. Vou explicar o do baiacu como é que é. Então, a escama ela pode ser uma placa grande, né,
como na maioria dos peixes, mas também pode ser com uma aparência igual uma lixa da via. Ai, que dor de cabeça. Ai, você não tá nem olhando para mim, você tá olhando para Pedro conversando com ele. Jesus. Desse jeito não tem como, gente. Aí eu vou ter que falar com o Tia Beth, que vocês estão vindo para a escola, mas que não está aproveitando nada. No caso do tubarão, que é por isso que está a foto dele aí, ele tem uma textura áspera, igual uma lixa. Quem já foi lá no Aquarrio, tem um dia no Aquarrio, eu acho que é dia de quarta-feira, porque teve uma vez, eu já fui 2 vezes. Uma vez eu fui, que eu acho que foi uma terça-feira, a primeira vez, e o tanque dos tubarões estava aberto para você colocar a mão, né? Depois eu fui, acho que um sábado. Aí no sábado, como fica muito cheio, esse tanque não fica aberto para essa exposição de você colocar a mão. Você só passa por ele e vê os tubarões ali. Você colocou? Coloquei. Na primeira vez que eu fui terça-feira, tem um tanque que tem tanto o tubarão quanto a arraia. Tem lá a arraia também para você colocar a mão. Não. O tubarão que fica nesse tanque é o cação, é o filhotinho. Não é tubarão grandão, não. Aqueles grandes ficam naquele tanque que a gente passa pelo túnel. Tá? Os grandes ficam ali. E aí, né? Então, lá tem uma menina lá. Não, mas a gente acho que não pode. Tem uma menina lá que ela se veste de sereia. Ela entra dentro desse tanque. A Ritinha. E o nome dela é Ritinha? Ah, sim. Ah, da novela. Ah, tá. Então, é assim mesmo. Ela tem uma cauda assim, direitinho, igual uma sereia mesmo. De verdade. Não, porque não tem, né? É uma lenda. Mas, assim, a menina nada muito bem. Não sei, sinceramente, como ela consegue com aquela cauda, porque é muito difícil. Ela fica um tempo, assim. Ela treina, né? Então, ela fica um tempo que ela consegue ali debaixo d'água, sem respirar, porque debaixo d'água a gente não consegue respirar. E aí, depois, ela vai à superfície, descansa. Eu faço natação, eu faço aquilo que mulher. Não tem fazenda, tem como entrar embaixo da água. A Isis Valverde disse que quando ela estava fazendo, ela ficava 6 minutos debaixo d'água. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Vocês prendem e soltam lá pela boca. Não tem como esperar. A gente não consegue. É humanamente impossível. Não tem como. Quando a gente faz natação, a gente aprende uma técnica de respiração, que é prender o ar por mais tempo do que aquela pessoa que não faz natação. Isso não é considerado respirar debaixo d'água. Isso é um exercício que você faz para você soltar o ar, mas você não consegue. Por que a gente é diferente dos peixes? Os peixes, eles conseguem pegar o oxigênio da água para respirar. A gente não. Ser humano, a gente não consegue isso. Se a gente depender do oxigênio que está na água para respirar, A gente morre. a gente vai morrer afogado. A gente precisa vir à superfície, por exemplo, se for numa natação, né, na piscina, a gente precisa vir à superfície da piscina para captar o oxigênio do ar, porque todos os mamíferos só conseguem captar o oxigênio do ar, não da água. Então, a gente capta o oxigênio do ar e aí mergulha de novo.
As baleias, que a gente vai ver quando a gente estiver no grupo dos mamíferos. Baleia, golfinho, são mamíferos aquáticos. Tanto é Eles que eu vivem toda hora vou lá debaixo pra... d'água? Não. Eles Eles não. toda hora vão lá para a superfície. Exatamente. Toda hora eles vão na superfície, aí tem aquele negocinho, aquela aberturinha na cabeça, eles abrem aquilo, captam o oxigênio do ar, o máximo que eles conseguem, e volta de novo. Bastante tempo. Eles conseguem bastante tempo, porque são animais aquáticos. Então, por que ela solta aquela água? O golfinho também solta aquela água, né? Tem aquela aberturinha, e aí, antes de abrir, solta aquele chafarizinho, né? Por quê? Se a água que está ali, o restinho de água que tiver ali, entrar, eles se engasgam. É igual a gente quando bebe uma água, às vezes, rápido, a gente não se engasga? Porque a gente não consegue passar a água e o ar ao mesmo tempo. Então, com a baleia, com o golfinho, isso aí. Aí eles têm aquela aberturinha. Antes deles abrirem aquela aberturinha, eles liberam o restinho de água que está ali. Depois eles abrem, captam ar, fecha e mergulha novamente. Tá? Mas aí, voltando ao que eu estava falando lá do tubarão. Essa... Oi? Isso, baleia e golfinho, sim, os dois. Por que a gente estava falando do tanque lá do aquário? Porque o tubarão, quando a gente olha para ele assim, a gente acha que ele não tem escama, né? Mas ele tem. Só que a escama dos peixes cartilaginosos, tanto do tubarão quanto da arraia, é bem curtinha, tá? Aí lá no aquário, quando a gente vai nesse tanque, que a gente coloca a mão, né, nesses animais, eles ensinam a gente a passar a mão da cabeça para a cauda, que a gente sente uma textura macia, e da cauda para a cabeça, ao contrário, que a gente sente uma textura áspera, que aí a gente sente a escama dele, embora seja bem pequenininha. É igual uma lixa mesmo, uma lixa de unha. É essa textura assim da lixa de unha, as escamas do tubarão. Não, a do peixe, ela é que eu não sei desenhar. A gente chama de placoides. Ela é uma escaminha em cima da outra, né? Ela é toda assim. Isso, exatamente. E uma sobre a outra, né? Isso aí. A dos peixes ósseos, todos os peixes ósseos são dessa maneira aí. São essas plaquinhas. Ó. A do baiacu. Por que o livro colocou essa foto aí do baiacu? Para falar que ele também é diferente. Isso. Então, exatamente. A escama do baiacu é uma escama, como é que eu vou falar para vocês? Modificada. Em vez de eles terem escamas, no lugar da escama, eles têm espinhos. Eu não falei para vocês que as escamas são para proteger o corpo do peixe? Como eles não têm essa escama, é uma escama modificada, é um espinho, o espinho tem a mesma função da escama, proteção. Tá? Até aqui tudo bem? Então, vamos fazer outra atividade agora, ó. Vamos ver se agora eu consigo ir mais devagar para ele não ir no mouse, não ir lá na China. Agora a gente vai ver aqui, ó, sobre as nadadeiras. Primeiro a gente vai marcar aqui, ó. Vamos marcar aqui. Os peixes têm estruturas chamadas de nadadeiros. Então, eles têm escamas pelo corpo,
e tem nadadeiras, que podem variar, sim, a forma, o tamanho, a quantidade e a localização, né? O local onde elas estão. Troca. Vamos chegar lá. Vou mostrar para vocês também. Até o ambiente, ó. As nadadeiras são importantes na locomoção, no equilíbrio e na orientação dos peixes no ambiente. Tá? Equilíbrio, porque se ele for igual o Nemo, repararam que o Nemo tem uma nadadeira pequenininha e uma grande? Ele, às vezes, quando ele nada meio desengonçadinho, né? Por quê? Porque afeta o equilíbrio dele. Uma é pequenininha. Ai, lá no Aqua Rio tem ela. Vamos ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Espécie da Dória. Aqui, ó. Tem aqui. Cirurgião patela. Esse é o nome popular da Dória. Ah, legal, é um cirurgião. Cirurgião patela. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui o nome científico, ó. Imagina ele fazendo uma cirurgia em alguém. Esqueci o que era pra fazer. Paraconturos hepatos. Deixa eu apresentar aqui esse. Pra eu Você mostrar. já pensou, a Dori tá fazendo uma cirurgia, daí esquece que é pra fazer? Olha só, vou mostrar pra vocês. Ah, é? Não precisava parar lá, não? Se você voltasse lá e apertasse para apresentar essa aqui. Ah, é? Ela vive de 8 a 5 a 20 anos. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó, Dori. Olha ela, ó. Cirurgião patela, tá vendo? O nome científico dela, ó. A estimativa de vida, ó, de 8 a 20 anos. Tia, que bom que é só o nome, né? Que é cirurgião. Ah, é? Exatamente. Agora vamos voltar para lá. Vamos fazer agora o do livro. Ó, agora vamos marcar aqui embaixo também, ó. Esses animais podem apresentar. Ah, Jesus. Ô, tia! Não sei. Aê! Peraí que eu vou fazer de novo, gente. Aqui. Vai pra onde? Pause, gente. O Gilbert vai trocar ele daqui a pouco. Mas por enquanto tá pra gente fazer. Ó, até entre si. Vamos marcar tudo aqui embaixo. Esses animais podem apresentar nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsal, anal e caudal. Mas nem todos os peixes possuem essas nadadeiras. Em alguns casos, algumas delas são ausentes ou fundidas entre si. Fundidas é quando elas se juntam uma na outra. Tá? Ó, agora vocês vão observar esse peixinho que está aí na foto, Mariana, Davi, Tailã. Vamos observar esse peixinho, que é uma caspa. Essa espécie é bem comum, tá? Vocês vão observar e vocês vão ver as letrinhas que tem ali em cima com os tipos de nadadeira e vão tentar encaixar aí esses nomezinhos nos locais corretos. 30 segundos para fazer isso.
Ó. Cada um tenta fazer o seu, vamos ver quem é que vai acertar tudo. 30 segundos só, isso é muito fácil. Fez? Não sabe nem onde está, né? Página 203. Tá? Tá. Você sabe, né? Se você errar, seu pai te pega. Breno, microfone. O seu tem coisa esquisita aí. Então, vamos lá. Breno, microfone. Calma, jovem. Tá soltando barulho aí. Eu não sou o Flash pra desligar o microfone rápido. Quem é que tá levantando a mãozinha aí pra mim? Apertei o botão errado. Ah, tá bom. E agora? Juliana. Querem falar alguma coisa? Eu não levantei não, Breno. Eu votou sim. Então vamos lá, ó. Essa daqui de cima, ó. Essa primeira aqui em cima. Qual a letrinha que vocês colocaram? Eu coloquei letra B. B. Eu também. Bola. Também. B de bola. O nome dessa nadadeira é nadadeira dorsal. Ó, eu B de bala. Fica no dorso. Isso. Acabei de falar para vocês que apareceu Sim. Tá com. Sim. Acabou de falar. falando do peixinho que é achatado no dorso, né? Dorsalmente e ventralmente, que é embaixo. Só que tem gente que não prestou atenção. Por isso que eu não. Pois é. Agora essa primeira aqui, perto da boca. C. C. Pélvica, não. Eu coloquei letra A. A peitoral. Quem Isso aí. respondeu? Ah, porque fica perto do peito. Né? Isso, muito bem. Porque fica perto do peito, isso aí. Peitoral. Agora a segunda, a de trás. C. Eu botei C. C. Letra C. C. Eu ainda tinha colocado você antes, que eu apaguei. E a terceira? Anal. Anal, muito bem. D. Eu falei, deve ficar perto do ânus, né? Isso, fica perto do ânus, exatamente, é isso mesmo. E a última? Caudal. 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 Até o nome já diz. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo com mistítio. Salafrário. Saraflário. Tia, imagina a Dory tirando um tumor. E fala de novo. Imagina a Dory tirando um tumor cerebral. Ah, sim. Por que esse moleque é estranho? Agora vamos É porque eu tô andando muito com você. Nem falo contigo direito. acabando. Não. Ó, Isabela tinha feito uma pergunta que eu vou mostrar agora, ó. Ui, que arroz, dente. Caraca, adoro tubarão. Nós temos aqui mais duas fotos de duas espécies diferentes. Agora é o tubarão-limão. Aquilo ali não é um peixe piranha? E É, Dente da piranha. tem a piranha, que é é um tubarão-limão do lado ali. mas é um... Mariana... É um peixe ósseo de água doce. Dorse. Ela não... Tia, Oi. então, os tubarões, eles têm mais de... Tem quantos dentes? Tá bom. Isso que a Isabela perguntou que eu vou falar agora. Se a gente observar a dentição do tubarão,
ele tem mais de uma fileira de dentes. Ele deve ter umas 2. Professora, o tubarão pode chegar a 4.000 ou 3.000 dentes na boca, né? Olha só, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver se a gente consegue ver. Maior, ó. Vai ficar maior. Tia. Tá vendo que tem uma fileira na frente e Sim. uma fileira por trás? Sim. Não, da dentição dele, do dente. Ele tem mais de uma fileira de dente. Ele pode ter até 3 fileiras de dentes iguais a essa. Olha que lindo, maravilhoso. Não, ele não pode. Não, a gente pode. Não sei, eu particularmente não gosto muito de peixe de água doce, não. Tem um gosto diferente. O peixe de água salgada, né, do mar, Eu prefiro peixe de água salgada também. o gosto da maresia dá um gosto diferente nele. Eu, particularmente, não gosto de peixe, de nenhuma espécie de peixe de água doce. Também não. Que gosta, mas eu prefiro o do mar mesmo. Aí aqui na piranha, ó, olha como que é diferente, ó. É uma fileirinha só de dentes, tá vendo? E tia, outra coisa. Ó, Os dentes do tubarão, eles voltam bem rápido. Bem rapidamente, né? eles trocam. Quando perde o dente. Isso, eles trocam. Já dos peixes ósseos, aí não. Tá? Eles não trocam, não. Professora, Ia ser legal se do cheiro, mas também fosse assim, né, tia? O nosso, né, a gente troca uma dentição só. A gente professora, se sem, aí depois a gente tem a dentição de leite e depois a gente tem a dentição permanente. Se a gente não cuidar da dentição permanente, perder o dente, tiver cárie, Não vem mais, só dentadura. nasce outro. O tubarão nessa parte aí tem vantagem com relação aos outros, né? Porque Tia, mas na verdade o tubarão tem vantagem de quase tudo, né? Porque... Bom, vamos lá. Continuando. professora, Vou diminuir agora um pouquinho. Professora, por que quando o tubarão fica parado ele morre? Peraí, gente, deixa eu ouvir o pessoal de casa. ele vai afundar. Fala. Vai Tia, boiar. por que quando o tubarão fica parado na água ele morre? Não, ele também não morre, não. Ele pode ficar Dizem isso. sobre alguma coisa. Por exemplo, Tia! uma pedra perto, né? Ele pode ficar sobre essa pedra descansando. Nunca viram um documentário? Às vezes aparece. Agora, Mas dizem que se ele não receber corrente de água ele morre. mas aí com relação à respiração, mas ele sabe o momento em que ele precisa de oxigênio novamente. Entendeu? Ele tem um tempo, é igual a baleia, igual o golfinho. O bicho é tão esperto assim. Embaixo d'água, mas eles sabem o momento em que eles precisam ir à superfície. O tubarão, ele consegue ficar parado sobre uma superfície, uma pedra, ou um coral, algum outro lugar. Mas e se não tiver nenhuma superfície? Mas eles conseguem, eles sabem, né, o momento em que eles precisam se movimentar para ter esse fluxo de água. Entendeu? Agora, já que você falou disso, né, dessa movimentação, Mariana, aí eu vou falar com a tia Beth. Olha quantas vezes eu falei seu nome. Meu Deus, minha garganta tá aqui doendo, minha cabeça. Já os peixes ósseos, olha, eles são diferentes. Vou terminar nessa parte aqui, tá? E na semana que vem a gente continua. Tia! Professora, tem uma pergunta sobre o tubarão. Tia, é verdade que quando o tubarão fica de barriga pra cima, de cabeça pra baixo, ele entra em coma? É por causa desse fluxo de água que o Thiago falou. É a mesma coisa. Tá? Professora, Só um instantinho, deixa eu só falar disso aqui. Não mandei guardar material. Eu falei que eu ainda ia explicar essa parte, Richard, para poder liberar vocês.
Não mandei guardar material, não. Aqui, ó, nessas duas figuras, está mostrando um órgão que os peixes têm, que é chamado de vesícula gasosa ou bexiga natatória, tá? O que é isso? A gente ouve mais falar de bexiga natatória, porque parece uma bexiga mesmo. É como se fosse uma bexiga, ó, aqui dentro do corpo, e quando ela se enche de ar, o peixe consegue ficar flutuando na água sem bater as nadadeiras dele. Ele fica paradinho na água, tá? E consegue ficar flutuando por conta desse órgão que ele tem. Quando ele não quer mais flutuar, ele esvazia essa bexiga natatória e aí sim ele bate as nadadeiras para ele continuar lá a sua movimentação, o seu trajeto. Se ele quiser ir para algum lugar, para se deslocar, né, de um lugar para o outro, aí ele esvazia essa bexiga natatória e utiliza as nadadeiras para locomoção. Mas ele tem essa possibilidade. A gente não consegue boiar quando a gente está na água? Sim. Eles também conseguem boiar utilizando essa estrutura aí que eles têm. Ok? Uhum. Então, hoje a gente vai parar por aqui. Vou fazer a chamada. Professora, tem uma pergunta. Pode falar, Breno, sua pergunta. Eu li na internet que... Calma aí, deixa eu lembrar agora que eu esqueci. Esqueceu? Esqueci. Ô, tia. Tem. Tia, Oi. sabia que ainda tem chance existente megalodonte, que eles acharam um dente em umas fossas marianas preso numa cápsula que eles entraram lá. É? É. Peraí, gente. Lembrei. Aí, tia, Breno lembrou. Fala, Breno. Mas a outra pergunta que eu vou fazer sobre uma baleia. Peraí, Breno, só um instante. Olha só. Não liberei ninguém ainda, não mandei ninguém levantar e Breno quer fazer uma pergunta. Senão eu não consigo, né? Vai, Davi, senta. Vai lá, Breno, agora pode. Só que é de uma baleia. Eu vi na internet, não sei se é verdade, que a baleia, quando iguala a pessoa, a pessoa vai dentro do estômago dela, aí talvez se ela tenha comido outra pessoa, deve ter água lá dentro porque ela vive dentro do mar. Eu queria saber. Eu vi que isso é falso. Breno. É falso, baleia não engole ser Falaram humano. que a baleia tem... O cano pro estômago dela é muito pequeno. Isso não condiz. Olha só. E ela não engole ser humano. Deixa eu explicar. Primeiro, as baleias Ela é herbívora. tem dente, não tem. Tá? A gente vai ver que elas possuem uma estrutura que é igual uma franjinha, igual aquelas cerdas da escova de dente. Uhum. A baleia é assim, aqueles pelinhos, igual da escova de dente. Então, ela não teria como engolir ninguém por conta disso. Quando ela precisa se alimentar, ela se alimenta de animais bem pequenininhos. O que ela mais gosta é o primo do camarão, Mariana, que é chamado de cru. Depois vocês procurem na internet para vocês verem, porque agora não vai dar tempo de eu mostrar que eu tenho que fazer as camadas. Professora, Chegar lá nas baleias, aí eu posso mostrar. Eu vi esse bichinho no desenho. Isso, aparece em desenho de vez em quando. Ela come toneladas daquele crio ao longo da vida dela, tá? Agora, a orca, que não é uma baleia, é uma espécie de golfinho, mas muitas pessoas confundem e acham que a orca é uma baleia, aí sim, essa tem dente. E essa, às vezes, ataca o ser humano se ela tiver com falta de comida. Se tiver faltando peixe aonde ela está, aí por algum descuido,
ela pode acabar atacando o ser humano, mas não é de costume. E ela não é uma baleia, ela é uma espécie de golfinho, porque só os golfinhos têm dentes. Nenhuma espécie de baleia tem dente. Esses pelinhos que eu falei para vocês que parecem com a cerda da escova de dente. Mas a gente ainda vai estudar isso. Quando a gente chegar no grupo dos mamíferos, aí eu vou mostrar com mais detalhe para vocês isso. Tá bom? Deixa eu fazer a chamada, então. Alexandra. Presente. Ana Beatriz. Ana Carolina. Ângelo. Breno Santana. Tá aqui, professora. Breno Santana e Breno Lima. Ok. Caio. Davi. Felipe Gabriel. Presente. Tia, quem foi chamado pode sair? Pode sim. Gabriela. Giovana. Pode. Quem eu for chamando também pode descer. Gustavo. Isaac. Presente. Isabela. Jonas. Presente. João Henrique. João Pedro. Presente. Josias. Presente. Juliana. Presente. Júlia. Kailane. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Maria Luísa. Professora, ela pediu para avisar que a internet dela tá fraca e não tá conseguindo entrar na aula. Tá. Maria Raíssa. Presente. Mariana. Matheus. Presente. Miguel. Milena. Presente. Nathalie. Pedro. Richard. Coloquei agora. Sofia. Tiago. Presente. Beijo, tchau. E Yasmin. Ok, gente. Até amanhã, então, tá bom? Amanhã a gente se vê de novo.